Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Segunda e quarta a gente tem encontro marcado, em nome de Jesus. Não esqueça, né? Hoje eu fiz o meu postzinho mais cedo, né? Coloquei mais cedo aí para a gente não esquecer, né, do A Luz da Palavra. Então vou criar o hábito, né? Às vezes eu coloco só no finalzinho do dia, vou colocar mais cedo, para a gente não esquecer do A Luz da Palavra toda segunda e quarta. Amém? Nós temos muita coisa para ver esse ano. Eu quero ver se a gente consegue terminar o livro de Jeremias e Ezequiel antes de julho. Então, olha, não perca, porque são dois livros extraordinários e um complementa o outro, né? Ezequiel, você vai ver que ele vai falar de muitas coisas que encaixa dentro de Jeremias, mas com outra visão, muitas parábolas, né? Muitas coisas que o Senhor dá em visões para Ezequiel. Então eu convido você, porque lá também nós vamos ver coisas que acontecem lá atrás, desde Gênesis para cá. Muita informação está lá. Uma coisa que a gente não pode esquecer, e o A Luz da Palavra traz isso, é que muitos acontecimentos que estão na Bíblia, que a gente vai passar estudando, aí você fala, mas isso aqui não tinha uma resposta. Às vezes você acha que não tem resposta. Lá na frente, até no Novo Testamento tem resposta, por exemplo, né? Eu citei uma vez aqui, acho que foi Tiago, né? O livro de Tiago fala sobre aquele tempo que ficou de seca no tempo do profeta Elias. Lá fala, no livro de Tiago, que foram 3 anos e 6 meses. Tá? Então o que acontece? As coisas vão se encaixando. Então, à luz da palavra, você tem essa oportunidade. Por quê? Eu vou trazendo tudo aquilo que está nos estudos, né? Além daquilo, evidentemente, que é a revelação da palavra, né? Aquilo que a palavra está querendo nos dizer, mas também vou atrás de estudos. Então, eu trago sempre alguma coisa a mais de estudo, deixando claro sempre que é estudo, né? Então, dá para você avançar bastante. E esses dois livros, não só Jeremias como Ezequiel, são dois livros importantes. Nós vimos o livro de Isaías no ano passado, um livro bastante complexo, né? Demoramos bastante no livro de Isaías, não dava para correr, a leitura já era uma leitura difícil, muita informação, mas foi grande bênção. Agora, Jeremias já é mais prático, mais fácil da gente entender. Agora, por outro lado, a gente precisa prestar atenção e pegar, porque nesse mês, por exemplo, na Hebron, nós estamos vivendo o mês de Jeremias. Então você tem tudo aquilo que eu estou ministrando, que nós estamos ministrando no relógio de oração, por exemplo. Hoje nós vamos entrar num capítulo que está no relógio de oração, né? Só que, logicamente, da forma que eu vou ministrar com a luz da palavra é diferente, é mais voltado para o estudo e não para a revelação. Então, muitas coisas a gente vai ver, mas vai ajudar você bastante no teu conhecimento, amém? Então, compartilha, convida outras pessoas para estar participando da live, né? Ou mesmo depois, compartilha da mesma forma. Muitas pessoas vêm depois do ao vivo. Eu sei que é um horário que às vezes as pessoas, alguns, principalmente na época que agora não, que está todo mundo em casa, mas tem muita gente que nesse horário está no trânsito, então vai ver depois. Então você tem, não deixe de compartilhar para que possa chegar, amém? Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria também, sejam muito bem-vindos. Quem não baixou o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio, vai ter mudança, né, no aplicativo. A gente vai estar direcionando vocês aí para o novo aplicativo da rádio, é mais eficiente, né? A gente está investindo até para que não tenha muita queda, né? A gente teve algumas quedas na rádio, mas a tendência é que esse novo aplicativo isso não aconteça, né? Então a gente está investindo, vai ter novidade aí. Então fica atento, se por acaso você estiver na rádio, você não ouviu no dia o que aconteceu, teve qualquer problema na rádio, chama a gente no WhatsApp que a gente vai te direcionar para o novo aplicativo, se já estiver disponível, ou a gente vai ver o que está acontecendo. Mas nunca entrou lá, horário da administração, não entramos, alguma coisa tem. Então chama a gente, por quê? Ou a gente coloca no Facebook, publica o que está acontecendo, ou no grupo da igreja. Então às vezes você não está em nenhum, pode chamar a gente aí no WhatsApp da igreja, tá bom? O WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161, amém? Repetindo, 11 970 13 8161. Lá você consegue falar conosco. Então baixa o aplicativo, super leve, super tranquilo aí, não vai consumir muitos dados móveis e nem muito menos espaço, tá bom? Não temos ainda pro iPhone, é só via site mesmo, que é o www.radiobron.com.br. Agora quem tem o sistema Android, só ir lá e baixar, amém? Abra a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 20, para a gente começar hoje, vamos ver se a gente consegue andar uns 3 capítulos, nos últimos programas a gente conseguiu andar 3 capítulos, vamos ver se a gente consegue hoje, também são capítulos razoavelmente pequenos, aí dá para a gente avançar, né, para que a gente consiga ver todo o conteúdo até o mês de julho, amém? Nem que a gente
Peguei os primeiros dias de julho, aí esse ano não sei como é que vai ser as férias do povo, nós estamos vivendo feriado, em cima de feriado, nunca teve tanto feriado como está tendo agora. Acho que o ano que vem a gente não vai ter feriado, porque estão antecipando tudo, né? Fala sério, eu não recebi meu presente de Natal, porque estão antecipando e não recebi nada ainda, mas vai em tempo, né? Vamos lá, capítulo 20. Vamos lá. Eu esqueci de falar com vocês, pessoal do relógio, fica firme aí, relógio de oração, pleno vapor aí. Amanhã entramos no 4º dia do relógio de oração, então quer dizer, metade do relógio de oração. Agora não dá para quem não entrou, não dá para entrar, né? Então, mas no próximo relógio já fica atento aí para você não ficar de fora. Ou melhor, se fosse você, ficava no grupo da igreja. Coloca lá, né? Talvez para silenciar, se não quer que faça barulho. Mas já sabe que todo começo de mês tem programação, tem propósito. Aliás, o mês inteiro tem propósito e você não vai ficar fora de nenhum, tá bom? O grupo de propósito, sempre que tiver propósito, você vai ver a publicação lá. Então fica muito mais fácil, tá? Não é um grupo que o pessoal fica batendo papo. Não tem isso no grupo do propósito, do relógio de oração, dos salmos, ou até mesmo do propósito da família. Porque só quem tem acesso lá os apóstolos e eu, bispo, tá bom? Então você não tem esse problema, amém? Glória a Deus, bora lá? Deixa eu colocar aqui só para não atrapalhar vamos lá. Capítulo 20, vamos ler do 1 ao 4 aí. Amaldiçoado Passur que meteu o profeta no tronco. Meu Deus do céu. Aqui o profeta já começa a enfrentar um outro grau, né, de problemas, porque a gente viu aí no começo de Jeremias, ele começa a enfrentar oposições, mas a oposição agora chega num grau um pouco mais sério. Por quê? Ele é colocado no tronco. Então eu falei para vocês que o profeta Jeremias passou por muitas situações, e essa daqui também não é a pior que ele passou. Bispo do céu, foi colocado no tronco que não é a pior, pois não é a pior, tem mais. Então vamos ver aqui o que fala. Vamos ler do versículo 1 até o 4 aí, que diz assim. Deixa eu só me achar aqui. Ok. Passur, filho de sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor, e no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do tronco. Então, quer dizer, feriu Jeremias, colocou ele no tronco, só no dia seguinte que ele tirou Jeremias de lá. Então ele disse Jeremias, aqui não fala o que ele profetizou, mas estava profetizando sobre o tempo do cativeiro babilônico, coisa e tal, aquilo que não agradava a todo o povo, e eu tenho falado sobre isso. Então ele disse Jeremias, o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados, pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Esses os levará presos para a Babilônia, e feri-los-á a espada. Então aqui já está, né? O que vai acontecer com eles aqui. Então o Senhor já está deixando claro para eles que vai ferir eles, né? Através da boca de Jeremias, sendo que ele tinha feito o quê? Uma afronta para o profeta. E o profeta aqui está falando aquilo que ele já vinha profetizando sobre a Babilônia, mas agora sobre Passur e sobre todos os inimigos, todos aqueles que se levantavam contra a palavra do Senhor. Então Passur era presidente da casa do Senhor, sacerdote sem discernimento algum. Então aqui é evidente que um camarada que fez o que fez com Jeremias não tinha discernimento de nada, aliás, não tinha discernimento nenhum, né? Mandou espancar e prender a Jeremias com grilhões, porque ele anunciava o juízo da terra. Então feriu e mandou prender ele com grilhões, quer dizer, para que ele não escapasse mesmo, né? O local, né, no caso o tronco, onde colocaram Jeremias, ele tinha 5 perfurações, segundo os estudos, tá? Escavações, enfim, tudo aquilo. 5 perfurações, uma para a cabeça, uma para a mão e outra para os pés. E o corpo ficava em uma posição torta, que causava muita dor. Então, quer dizer, não só colocaram ele no tronco, mas numa posição torta. Eu não vi nenhum desenho que mostrasse como é. Mas a palavra já deixa, fala, os estudos, que era algo que trazia dor. Então, quer dizer, não era só colocar o cara lá pendurado de qualquer forma, não. Tinha que ser de um jeito que trazia dor. E a gente vai ver que Jeremias, lá na frente, lá no capítulo 38, mais ou menos, ele é preso, mas não é preso como qualquer um outro numa prisão comum. Muito diferente, inclusive, do que Paulo e Silas foram presos, acorrentados, coisa e tal, não podia fazer nada, num calabouço, lá onde passava, né? Muito provavelmente a latrina, como falam, né?
A condição de Jeremias era muito pior ainda, nós vamos ver. Então, quer dizer, você vê que a afronta e a bronca com Jeremias era muito grande. Que até a forma de punir o cara não era como comum se fazer com todo mundo. Então colocaram ele numa posição que causava muita dor, não só preso, mas causando dor. E ali ele ficou por uma noite, somente no dia seguinte que ele foi tirado de lá. Os 4 recursos de Jerusalém que seriam levados juntamente com os exilados para a Babilônia era na realidade o quê? A riqueza, o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas, no caso os tesouros, né? Essa lista incluía confisco dos bens valiosos de Jerusalém. Então, lá em 586, quando Nabuzaradã entrou lá, invadiu e levou tudo, levou inclusive coisas preciosas, coisas do templo, da casa do Senhor, coisas de Davi, que estavam lá, né, do templo de Davi, ofertas de Davi, tudo aquilo se levou para a Babilônia. Então, aqui quando ele fala que eles iriam cair a espada, ia ser levado, incluía tudo isso. Perder também financeiramente. Então, olha a situação. E aqui a gente vê com um sacerdote completamente corrupto, né? Passur e sua família e seus aliados que fizeram oposição a Jeremias seriam deportados para a Babilônia porque Passur havia profetizado falsamente. Então, o cara ia realmente para a Babilônia, ia ser punido lá. Ao contrário de morrer no Egito ou tentar escapar, não, ele ia ser levado para a Babilônia e ia morrer lá. Por quê? Porque ele vinha profetizando falsamente. Profetizava aquilo que o povo queria ouvir. No tempo de Jeremias, nunca se profetizou tanta mentira quanto nos tempos de Jeremias. Tinha falso profeta no livro de ali em Reis, quando na época dos reis, tinha. Mas nessa época tinha muito. Tinha muito. Ali perto de 1 Reis, 2 Reis, perto do que tem aqui, tinha muito, né? Até porque você vai ver só depois do capítulo 12 de 1 Reis que houve a divisão dos reinos, né? E aí começa a ter 2 reis, Israel e Judá. Então ali tinha falsos profetas, mas nessa época aqui era algo surreal, né? Aparentemente ele havia declarado que Jerusalém não seria destruído. Então era falso profeta. Só que era muito fácil acreditar nele, por quê? Porque ele falava que Jerusalém não seria destruído. Então facilmente todo mundo cria no que ele falava. Por quê? Aquilo que ele estava fazendo realmente parecia ser algo que iria acontecer, ou seja, preservação de Jerusalém. Por quê? Porque o templo lá estava lá e era algo que o povo achava que pelo fato do templo estar lá, estavam tudo tranquilo, tudo assegurado só por conta disso. Não era o caso, né? E aí vem o lamento do profeta. A desafiadora tarefa de anunciar destruição, o juízo e a condenação sobre a terra traz a Jeremias abatimento e tristeza. Então, logicamente, para o camarada levar, como o profeta levou, palavras duras, né, falando que o povo ia ser exilado, não era fácil, né? Trouxe oposição e com isso trouxe também abatimento. O profeta Elias não teve abatimento, não foi lá para a caverna, não preferiu morrer e coisa e tal. Por quê? Porque não era fácil enfrentar Jezabel. Da mesma forma que Jeremias aqui, enfrentar os opositores dentro de casa, era difícil. E aí trouxe o quê? Trouxe o abatimento, trouxe a tristeza para ele. Jeremias afirmou que o Senhor havia seduzido e que ele havia sucumbido à tentação e agora o povo zombava dele. Era motivo de escárnio e de zombaria. Por quê? Porque os falsos profetas falavam aquilo que o povo queria ver, então aquilo que saía da boca de Jeremias, para a grande maioria, era motivo do quê? De zombaria, de escárnio. E o profeta, isso trouxe abatimento. É duro quando você fala alguma coisa, além do povo não crer, ainda zombam de você. Eu citei aqui na segunda-feira quantas coisas que a nossa apóstola anunciou, ano passado ainda a bispa anunciou que iria acontecer, muita gente não acreditou. A gente não viu de fato a zombaria, mas vai saber o que aconteceu por aí. A gente sabe que às vezes as pessoas, quando viram as costas, vai lá e vai começar a falar, vai zombar, fazer acontecer. E isso trouxe abatimento para o profeta. Glória a Deus que para a gente já passou desse patamar, porque já vivemos muito isso. Só que Jeremias estava trazendo dor, porque não era uma pessoa só, eram muitas. Quando você ouve alguém, uma pessoa, já é difícil, imagina um monte. Uma quantidade grande zombando dele, né, de escárnio com ele. Era difícil. Jeremias havia proclamado oficialmente a palavra de Deus a respeito do julgamento e da destruição, mas a profecia não havia se cumprido ainda, fazendo com que o profeta fosse vítima de opróbrio e ludibrio, que era o desprezo e a zombaria. Por quê? Porque não tinha acontecido ainda, então o povo zombava dele. É quando você recebe uma profecia, como ela não aconteceu ainda, você começa a falar do teu profeta.
Porque você começa a falar contra a profecia. E aí, automaticamente, está falando contra o profeta. Só que a gente esquece, então lembrado lá de Samuel, do profeta Samuel, quando foram pedir um rei, começaram a reclamar que não estavam felizes com a forma, com a teocracia, com o governo de Deus, e aí foram reclamar com Samuel. Samuel ficou triste e falou, calma, não é de você que eles estão falando, você é meu porta-voz, com as minhas palavras estou dizendo, você é meu porta-voz, se eles estão rejeitando a você que está falando o que eu estou te ordenando, então estão rejeitando a mim. E o profeta é exatamente isso. Muitas vezes ele é mal interpretado. Por quê? Porque fala coisas que o povo não quer ouvir. E aí o que trouxe para ele? Trouxe zombaria. Por quê? Porque não tinha acontecido ainda. Só que não é porque não aconteceu ainda, é que não vai acontecer. Muitas revelações o Senhor traz, às vezes vai acontecer anos para frente. Ou às vezes o Senhor pode falar para você, olha, vai acontecer até o final do ano, vai acontecer em tal data. Eu vivi isso com o Senhor. Eu fiquei frustrado com algumas situações na minha vida no passado, mas por quê? Porque eu coloquei um prazo, mas não que o Senhor tinha dado prazo. O Senhor falou que iria fazer na minha vida, mas eu, no meu entendimento, era naquele ano. Falava do ano eu lembro que acho que era o ano da grande pesca e não sei o quê. Então eu achava que aquele ano ia acontecer tudo que o Senhor tinha falado. Aconteceu muitas coisas, mas algumas profecias ainda se estão para cumprir na minha vida. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou falar mal do sacerdote, eu vou zombar, eu vou contra, eu vou fazer uma afronta para o profeta, como fizeram para Jeremias? Aí não dá, mas fizeram com Jeremias. Então o grande problema que Jeremias enfrentou era porque não tinha acontecido ainda. Agora aconteceu ou não aconteceu? Imagina o povo depois com cara de ué. Jeremias decidiu não mais declarar a palavra de Deus ou falar em seu nome. Então o abatimento foi tão grande que ele falou, não vou falar mais. Só que a palavra do Senhor foi muito maior do que tudo isso. E aí vem a convicção de Jeremias, mas a princípio que ele quis parar. Vai falar para mim que servo de Deus em alguns momentos não tenta parar, sacerdote, pensa que a gente está ileso? Não, a gente não está ileso de nada disso, nós somos um ser humano como todo outro qualquer. Nós também estamos sujeitos a isso, a vir um abatimento, por isso nós temos que andar sempre em dois, porque quando um cai, o outro levanta. E isso é importante na igreja. Isso é mais do que importante. Tem gente que quer andar sozinho, isolado, aí cai, não tem que levanta, porque não se permite, não fala com o sacerdote, quer andar sozinho, é o pastor se autopastoreia. Como é que vai se levantar se a palavra fala que tem que andar em dois? O dia mal vai chegar, o dia mal vai bater na tua porta, você vai fazer como? Se está acostumado a se autopastorear. Eu vou refletir hoje. Hoje eu estou numa depressão, vou fazer o seguinte, eu vou orar. Você nem percebe, a depressão é silenciosa. Como? Eu vivi a depressão muito tempo e ninguém à minha volta percebeu. E nem eu conseguia crer. A pessoa falava para mim, que depressão, você está maluco? Só porque eu não gosto de sair, só porque eu gosto de ficar no meu canto, eu estava vivendo a depressão e não percebia. Só porque eu estou na minha. Só porque eu estou na minha. E aí? A gente acha que sabe tudo. Por isso que você tem que andar em dois. E quando a pessoa fala para você, você fala, meu Deus, eu não percebi. Aí fica com cara de ué mesmo. No entanto, a mensagem divina não podia ser contida no íntimo e nem impedida de se cumprir os seus propósitos naquilo que ela tinha sido predeterminada. Então, por mais que ele tentava se calar, o interior dele não permitia. Por quê? Por causa da convicção dele. O fato dele ser um cara que sabia sobre o chamado dele. Por mais que doesse, ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito muito maior. E a palavra de Deus era um fogo ardente no coração e nos ossos de Jeremias. Caso não fosse liberado, o profeta morreria. Então, ele sentiu que aquilo era tão grande dentro dele, tão maior, que se ele parasse, ele ia morrer no meio do caminho. Então, isso fez com que ele avançasse. Então, Jeremias não era um cara qualquer. Mas, por outro lado, era um cara que tinha sentimentos como todos nós, que nos dá um grande exemplo de como nós temos que nos posicionar. Diferente no coração do povo, a mente, o físico e as emoções e o espírito de Jeremias estavam sobrecarregados com palavras de Deus e a sua vontade para com o povo. Então, o que tinha dentro dele, que era o Senhor, era muito maior do que tudo isso. Agora, quando no nosso interior, o que está muito maior é o que está no mundo, aí logicamente o que vai acontecer? Nós vamos ceder, as finas iguarias, vamos ceder à corrupção, às coisas do mundo, o fascínio pelas coisas do mundo. E é isso que nós não podemos permitir no nosso interior. Jeremias foi ridicularizado com suas próprias palavras de terror e de todos os lados. Tudo aquilo que Jeremias anunciava aos líderes de Judá conseguiam reverter contra ele até o profeta se sentir
totalmente desmoralizado. Então, tudo que ele profetizava, o que acontece? Os líderes revertiam aquela situação contra o próprio profeta. Só que isso aqui, eu estou falando de líderes. Hoje isso acontece não só na Hebron, nas grandes igrejas, na maioria das igrejas. As pessoas, quando juntam um motim lá, um que se sentiu ofendido, magoado, não sei o quê, junta e começa a fazer exatamente o que fizeram aqui com Jeremias. Só que Jeremias era algo difícil, porque Jeremias não falava só com o povão, não. Jeremias falava com a grande elite, falou com reis, falou com alguns reis: olha, você está errado, você tem que pegar o caminho, pega o caminho do retorno. Então não era fácil. Aí o camarada ficar desmoralizado, e uma coisa que vem de cima para baixo, era difícil. Jeremias se voltou ao Senhor em oração e louvor, em seu momento de maior necessidade. Então, quando ele sentiu, a maior necessidade, que era essa pressão, essa desmoralização, essa zombaria, ele falou: pera um pouquinho, eu vou clamar ao meu Deus. E é o que nós temos que fazer quando acontece esse tipo de coisa. Em seu chamado, Deus prometeu que sua presença iria libertar Jeremias. Opa! Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu, está acontecendo tudo isso, mas o Senhor quer me libertar. Eu vou clamar ao Senhor aquela palavra que Ele me deu. Saiu a palavra do altar, eu vou clamar sobre essa palavra. Por que você vai no domingo na igreja? Não é para receber uma palavra, aquela palavra tem que arder no teu interior. E quando chegar a situação, você vai clamar aquela palavra. Você entra no alimento diário, as nações todas as manhãs, porque você precisa da palavra, um refrigério por dia. Aconteceu qualquer coisa, eu vou clamar por essa palavra. É assim que nós temos que nos posicionar. Então Jeremias falou: o quê? O Senhor me prometeu assim, 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 o Senhor era comigo, o Senhor ia me livrar, então acabou. Então para com a angústia aqui, eu vou clamar ao Senhor, o Senhor vai me responder. E Deus era um guerreiro poderoso que combatia em favor do profeta e ia advogar a causa dele contra os inimigos. Opa, Jeremias não está sozinho, agora ele começa a declarar com a própria boca dele. Seus inimigos não prevaleceriam, mas tropeçariam e cairiam perante a Deus. Olha como já muda o discurso do profeta Jeremias. Os meus inimigos vão tropeçar e vão cair, não diante dele, mas diante do Senhor. Quem ia fazer a obra era o Senhor, não era ele. Ele era instrumento. A punição dele seria vergonha e confusão perpétua. Mais do que para a Babilônia, passar tudo que passou na Babilônia. E outra, ser desmoralizado. Aí sim eu ser desmoralizado, porque aquilo que estavam zombando de Jeremias, a palavra estava se cumprindo. E nós vamos ver que Jeremias nem passando por lá não estava. Ó, vocês estão indo no cativeiro, olha que lindo, maravilhoso. Agora vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão ver o final da história de Jeremias. Eu não posso contar já, que senão vocês não vão ficar, né? Deus prova e julga o justo, aquele que segue os caminhos e a verdade do Senhor. Jeremias clama em busca do julgamento e da destruição prometida por Deus, para que seja cumprida sem demora. Aí ele começa a clamar ao Senhor, né? O Senhor não falou que ia destruir o povo, então não dá para o Senhor vir sem demora, dá para vir logo, porque a batata está quente aqui, né? O Senhor não viu que eu acabei de ser amarrado no tronco aí, judiaram de mim, o Senhor não está vendo nada? Você acha que o profeta não deve ter falado dessa forma? Não é lá, mas ele deve ter falado exatamente dessa forma, né? A declaração de confiança de Jeremias transforma-se em louvor à medida que ele cita ou parafraseia o salmo ou hino. E aí ele começa a falar, tem até alguns salmos que falam que algumas passagens do salmo, que é a mesma coisa que Jeremias estava proclamando. Então ele começa, Jeremias tem as lamentações de Jeremias, né? E aí ele começa a citar, ele começa a louvar ao Senhor. Então quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu não veja nada, eu vou começar a louvar ao Senhor. Como é que Paulo e Silas fizeram? O maior exemplo de Paulo e Silas na cadeia: não tem nada, faz o seguinte: o que você está fazendo? Nada, isso, também nada, não tem televisão, não tem nada, vamos adorar, acabou, resolveu o nosso problema. A hora vai passar, o sono vai chegar, nós vamos descansar, acabou, amanhã, outro dia, embora. É assim que Paulo e Silas fizeram. E é assim que nós temos que fazer. Estou quase ministração de domingo, né? Fala sério. O Salmo 35 que fala essa passagem, né? O contexto desse trecho aparece lá, é muito semelhante ao Salmo 35 e ao Salmo 109, tá? Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. A chapa está quente para Jeremias. Vamos ler do 14 ao 18. Maldito o dia que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, as boas novas, né? Dizendo: nasceu teu filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouço ele o clamor pela manhã, e o meio-dia alarido,
porque não me matou o Deus no ventre materno, por que a minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? O cara, você vê que ele já está, né, rasgando o verbo, né? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Então você vê que a situação de Jeremias, ele começa a falar que para que nasceu. O cara veio, aí o cara chega lá, nasceu num berço, né, diferenciado, Jeremias. Aí chega lá, é motivo de vergonha, de escárnio, está olhando uma maldição acontecendo com o mundo completamente ao avesso. Ele fala e o povo não ouve. Aí ele diz, para que eu nasci? Era melhor antes que eu tivesse nascido, não posso casar. O Senhor me permitiu que eu casasse. Olha tudo que eu estou enfrentando, né? Se eu não tivesse nascido, me poupava de tudo isso. Jeremias aqui agora cansou da guerra, né? Quase que não cansa da guerra. Tem dia que a gente fala, eu sei porque já teve momentos da minha vida que, infelizmente, eu desejei que o Senhor me recolhesse, porque estava cansado de guerra. Tem dia que a gente está cansado de guerra, e aqui Jeremias estava cansado, porque sendo preso, né, sendo chicoteado, judiado, não era fácil, né? Então Jeremias estava cansado, e aí ele começa a falar isso aqui que é triste, né? A prisão e o espancamento deixaram Jeremias sem rumo, perdeu completamente o rumo. Por quê? A dor era muito grande, gente. Não dá pra gente falar que não dá para entender Jeremias, porque o cara tinha sido preso e espancado. Poxa, eu estou pregando o evangelho, eu estou falando tudo que o Senhor está fazendo e eu vou passar por isso? Eu tenho uma coisa, eu vou contar rapidinho para vocês, só vou contar o que aconteceu, não vou contar a história toda porque não dá, né? Embora vocês vejam que tem alguns prefiram crer que aconteceu a história. A gente passou por um sequestro, eu e a apóstola. Na época era bispa, nós estávamos numa outra igreja ainda. E nós fomos sequestrados. Poxa, eu estava indo para a igreja. Eu falei, poxa vida, olha o que eu estou passando. Você acha que eu não falei um monte naquele dia? Eu pequei também, como ser humano. Não era pastor ainda, né? Glória a Deus, né? O peso era maior. Mas eu fiquei, né, danado da vida. Por quê? Porque eu estava indo para a igreja. Não estava fazendo nada de errado. Da mesma forma quando nós estávamos na clínica, estávamos cuidando dos meninos lá, dependente químico, fazendo de tudo para eles. Eles tinham às vezes coisas que nós nem tínhamos em casa, e os camaradas planejando sequestrar a gente, desparafusando o pneu para a gente morrer na estrada. O que há? Você acha que eu não penso? Jeremias foi espancado, peraí, eu estou fazendo bem, aquilo que a sociedade não quer fazer, é o nosso caso, fazendo aquilo que a sociedade não quer fazer, e a gente fazendo com amor, o que é diferente, que a sociedade faz por imposição financeira, a gente fazendo por amor e receber isso em troca. Jeremias aqui cansado, sendo chicoteado, pera um pouquinho, bateu dizendo no cara. Então ele chegou a duvidar de sua posição espiritual. E se enxergou como um tormento para Israel. Eu sou muito mais problema para Israel do que solução. Olha o que está acontecendo comigo, olha a zombaria, olha o que eu passei. Então, num determinado momento da vida de Jeremias, ele falou, o que eu estou ajudando? Não estou ajudando em nada, pelo contrário, eu só estou passando por um problema. Eu não estou ajudando o Senhor em nada. Então aqui era uma prova importante para um novo renascimento na vida de Jeremias. Um novo renascimento, né? Mas por quê? Ele precisava renascer. E aqui ele estava pedindo o quê? Justamente a morte. Mas era uma experiência importante para Jeremias também. Mesmo diante dessa luta, continuava profetizando porque Deus lhe dava força e vigor. Você vê, mesmo passando por isso, o cara falando contra a morte, mas não deixava de profetizar. Olha o que é a boca de um profeta de Deus, não falso profeta. Mesmo passando por dor, mesmo passando por tudo, continua profetizando. E isso nós temos exemplo aqui na Hebron. Que a nossa apóstola, quantas ela veio com dor para o altar? E continuou profetizando. E saía com dor, ia deitar, mas continuava profetizando. E o Senhor estava ensinando para ela, enquanto tinha muita boca, falando, olha, está em pecado porque está passando por enfermidade. E ela profetizando. Jeremias estava em pecado aqui? Não, não estava em pecado. Jó estava em pecado? Não, Jó não estava em pecado. Mas era muito mais fácil falar e contornar a história como fizeram com Jeremias do que entender o que estava acontecendo. Não se coloca o joelho no chão e vai orar ao Senhor. Sai falando. É muito mais fácil. Não é muito mais fácil falar do que botar o joelho no chão e orar ao Senhor? Você. Só que ele não perdeu vigor. O Senhor continuava dando vigor, ele continuava profetizando. Esse homem não está morto ainda. Para, né? Jeremias, em seu sofrimento, considerou que teria sido melhor se tivesse morrido antes de nascer, ao invés de enfrentar a rejeição, perseguição e o aprisionamento. Para passar por tudo isso, então eu preferia ter morrido. Lógico, quem quer passar pela dor? Quem quer passar pelo naufrágio? Quem quer passar pela cadeia? Vai falar que José do Egito queria passar por tudo que ele passou?
logicamente, porque depois quando ele foi colocado lá no lugar, no lugar supremo lá no Egito, opa, valeu a pena. Mas e antes? Quando ele estava na cadeia? E quando ele estava no buraco? Quando ele foi vendido? É fácil, né? Quanto Depois tempo demorou tudo isso? Quanto tempo demorou? Mais de 10 anos, quase 20 anos. E aí? Para ele poder ver o pai? O cumprimento do chamado nem sempre é prazeroso ou fácil. Mas as habilitações sobre as quais nos fundamentamos, nos diferenciam e nos trazem a plenitude do Espírito Santo sobre nós. Então, quer dizer, ela nem sempre é fácil e prazerosa. E isso Jeremias estava aprendendo, na pele. Ele estava trazendo marcas do Evangelho no corpo, como diz o apóstolo Paulo. Trago em meu corpo as marcas do Evangelho. Agora ele estava levando marcas importantes e significativas. Então não era fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Quem fala para você que é fácil está mentindo, não é fácil. Mas é o caminho, a verdade e a vida. Jeremias era pleno em espírito, pois suas convicções estavam além das circunstâncias. Então Jeremias não andava de acordo com as circunstâncias, chorava, soluçava, orava ao Senhor, mas a convicção dele, do chamado dele, estava muito mais além. E é dessa forma que nós temos que andar. A nossa convicção tem que estar muito mais além. Amém? Capítulo 21. Predita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Quer dizer, agora a chapa começa a aumentar. Aquilo que ele estava falando de exílio, começa a dar nome aos bois aí, né? Pazur, filho de Malquias, mandou lançar Jeremias no calabouço por causa da suposta deslealdade do profeta para com o rei. Lá em Jeremias capítulo 38 nós vamos ver. Sofonias, filho de Maceias, era um oficial do templo que com outras pessoas buscou o direcionamento divino por meio de conselho a Jeremias. Então o que ele fazia? Ele ia buscar a direção de Deus através do profeta Jeremias, ao contrário do que o pastor fazia, porque esse camarada vai aprontar muito antes de ser recolhido, né? E aí perguntou ao Senhor, significa buscar a vontade de Deus. Nabucodonosor foi rei da Babilônia de 605 a 562 a.C. A palavra maravilha era usada basicamente para falar de Deus em sua atividade e sobre seus atos poderosos em favor de Israel, como está escrito aqui no texto, no capítulo 21, logo no comecinho. O Senhor havia libertado Jerusalém da destruição durante o cerco de Senaqueribe na Síria, em 701 a.C. O rei Zedequias esperava obter libertação semelhante. Então olha só o rei Zedequias aqui, o rei da época. A mesma coisa que o Senhor livrou o povo lá atrás, na época de Senaqueribe, com o rei Ezequias, lembra do rei Ezequias? Que tinha morte para ele, foi lá, clamou o profeta Isaías, e antes que o profeta Isaías voltou, ele falou, olha, eu estou te aumentando aí 15 anos, estão lembrados disso? O povo de Judá, naquela época, foi livre de ir para o cativeiro da mesma forma que o povo de Israel. E aqui Zedequias, passado 100 anos depois, porque eles foram em 701. Começou em 722, toda a confusão, mas em 701 aconteceu o cativeiro babilônico. Ali assírio, entre 722 e 701. Só que acontece, aqui passado 100 anos depois, o povo estava vivendo a mesma história, só que agora com o povo de Judá. Então Zedequias achava que Deus ia livrar da mesma forma que livrou lá no passado, no tempo de Ezequias. Então ele esperava obter a mesma libertação que houve no tempo de Zedequias. A resposta de Jeremias foi desmoralizante. Quer dizer, agora vem a resposta do profeta. Você está achando que vai ser livre igual lá com Zedequias? Então espera um pouquinho, eu vou te contar o que vai acontecer. Só que em vez de rechaçar os ataques dos babilônios, Deus iria retirar a pouca força que ainda restava em Jerusalém. Então, Deus ia tirar a força de Jerusalém, os ataques sitiados ali, Deus ia fazer o quê? Ia usar a Babilônia, mas ia desmoralizar o povo de Jerusalém, e Zedequias ia passar por um grande apuro. Zedequias foi colocado como rei de Judá, no lugar de Joaquim, pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia chegou lá, dominou, tirou o rei que estava e colocou Zedequias, para quê? No lugar dele, condicionado a ele pagar tributos e ele dar toda a orientação, ser como se fosse um vassalo da Babilônia. Ou seja, você vai ficar aqui, mas é o meu comando. Foi o que aconteceu. Zedequias tenta uma aliança com o Egito para ser livre da Babilônia. Ele não se conteve, viu que ia acontecer algumas confusões na Babilônia, ele vai buscar o quê? A ajuda no Egito. Você vê que desde os tempos de Abraão, o Senhor fala para não ir para o Egito. Presta atenção. Salomão
Antes de Salomão, Salomão cometeu um erro, foi buscar cavalos no Egito. O Senhor tinha falado que não era para buscar nada no Egito, nem confiar em carro, nem em cavalo, que era para confiar no Senhor. Salomão fez isso. Isaac tentou fazer, o Senhor não vai fazer. Permanece em Gerar, porque eu vou fazer um milagre aí. Só Jacó que vai, mas com autorização do Senhor. Bem diferente, porque tinha um propósito a se cumprir naquela época. Você vê que buscar ajuda no Egito, muitos os patriarcas tentaram isso. E aqui o que acontece? Só que o Egito não era mais aquela grande potência. Mas aqui o que acontece? Ezequias falou, vou tentar ajuda lá no Egito, me livro da Babilônia. Ele até tentou. Aí a Babilônia vem e cerca Jerusalém. Jeremias profetiza dizendo que Deus agiria contra o seu povo e que eles não deveriam enfrentar os babilônicos para a preservação da vida. Você imagina, o cara está lá, sitiado em Jerusalém. E aí vem o profeta Jeremias e fala, olha, faz o seguinte, se entrega para a Babilônia, se entrega para o inimigo. Confesso que não era fácil, né? Só realmente um camarada de Deus mesmo, sabendo que era Deus na vida dele, porque era contrário a tudo que o povo esperava. Olha, sim, mas era só analisar a história do que eles tinham feito, né? Olha tudo que se corromperam e coisa e tal. E aí Jeremias fala assim, faz o seguinte, se entrega para a Babilônia, que não é para a morte, vocês vão ficar um tempo lá e coisa e tal, né? Passar um passeio no parque lá, o Senhor vai acertar com vocês e depois vocês não vão morrer. Agora, se vocês não fizerem isso e tentar fugir, aí vocês vão morrer no meio do caminho. Então, olha, não era fácil. O rei, os sacerdotes e o povo não queriam ouvir os conselhos de Jeremias. Depois você vê lá em 2 Reis, 2 Crônicas 20. Pelo fato de o povo de Judá ter se tornado inimigo de Deus, o Senhor iria pelejar contra a nação. Ah, vocês são meu inimigo, então agora eu vou contra vocês. E aí o Senhor usa a Babilônia da mesma forma que usou a Síria. Os instrumentos divinos pelos quais Israel havia alcançado a liberdade do Egito e de seus inimigos seriam usados contra a própria nação. A pestilência que assolaria os homens e animais lembra uma das pragas divinas contra os egípcios antes do Êxodo, lá na época no Êxodo, né? No livro de Êxodo. Então você vê que aqui o Senhor está falando sobre algo que aconteceu lá atrás, viria novamente. Então espera um pouquinho que eu vou dar um jeitinho aí. Os babilônios não apenas causariam muitos danos em Judá, mas também vários outros inimigos, como os edomitas, que atacaram e se estabeleceram nas regiões ao sul. Deus não os poupará, nem se compadecerá dos habitantes rebeldes de Judá e de Jerusalém. Então aqui os edomitas, eu já ministrei isso para vocês, é importante porque os edomitas são da origem lá de Esaú, estão lembrados? Irmão de Jacó. E eles se aproveitaram do cerco que a Babilônia fez em Jerusalém e se apossaram de algumas terras. Naquela época era muito comum, você vê que na época de Samuel ali, você vai ver que perdia, os filisteus conquistavam a terra, o povo, né, de Israel perdia, depois conquistava novamente, e isso acontecia muito naquela época. Porque eram terras importantes, algumas significativas, importantes estrategicamente falando, por conta de guerras, em alturas, que dava para ver tudo, ou por conta de água, tudo isso era levado em consideração. E os edomitas aqui se aproveitaram da situação e tomaram algumas terras ao sul do povo de Jerusalém. Olha só. A morte viria para aqueles que tentassem sobreviver ao cerco de Jerusalém. A vida era possível por meio da rendição aos caldeus, que nada mais é do que os babilônicos. Então, pera um pouquinho, se vocês se renderem aos caldeus, vocês vão ter vida. Mas se vocês resistirem, vocês vão morrer por fruto da guerra, vão invadir, vão matar. Quer dizer, só tinha uma opção para o povo. Aqueles que se submetessem aos babilônios estavam a favor de Deus. E sua recompensa seria manter a sua própria vida. Então, quer dizer, aqueles que obedecerem ao Senhor e ir para o cativeiro, estão indo de acordo com a palavra do Senhor. Esses vão manter o quê? A própria vida. Ou depois de toda a rebeldia, manter a própria vida era, né, a cerejinha do bolo. Havia dois grupos competindo por atenção em Jerusalém. O partido pró-Egito, que queria ir para o Egito buscar ajuda lá, né? Que acreditava que uma aliança com aquela nação protegeria Judá ameaçado dos babilônios. Então, uma parte pro Egito achava que vamos descer para o Egito, nós vamos resolver nosso problema. Lá nós vamos pegar ajuda e nós vamos enfrentar a Babilônia. A Babilônia já era muito grande nessa época. E o partido pró-Babilônia, que acreditava que a queda de Jerusalém era inevitável. Esses eram os que estavam com Jeremias. E com certeza esta era a vontade de Deus. Mas era uma minoria, perto que a grande maioria queria o quê? Queria fugir. Então a minoria entendia que o único caminho era de fato ir para a Babilônia. Então, ou seja, estavam dando ouvidos para aquilo que Jeremias estava falando.
Portanto, o melhor a ser feito seria preparar-se para o inevitável. Jeremias, que defendia a causa deste último grupo, o que era para ir para a Babilônia, foi declarado inimigo do Estado, quando o partido pró-Egito atraiu o apoio da maioria da população. Então ele passou a ser um inimigo crucial. O que aconteceu? O pró-Egito, lá, o povo que queria ir para o Egito, conseguiram alcançar a maioria do povo. Então, quer dizer, Jeremias tinha talvez um pouco mais que a minoria, mas quando os outros camaradas conseguiram buscar mais reforço para ir para o Egito, conseguiu a maioria. Então, Jeremias passou a ser um inimigo, né? Você imagina, um inimigo mortal do povo. Por quê? Porque ninguém mais aceitava que tinha que ir para a Babilônia, então era muito difícil. E o Senhor havia voltado o rosto contra a cidade, e esse resultado seria para o mal e não para o bem. O Senhor voltou-se o rosto para a cidade, mas não para o bem, e sim para o mal, porque viria a punição sobre Jerusalém. Amém? O rei deveria se dedicar aos mandamentos de Deus e julgar ou exercer a justiça. O teste derradeiro para o rei era determinado com base em sua reação em relação aos oprimidos e espoliados, ou seja, aqueles que tiraram o direito. Então ali era o maior momento de você saber se o rei estava, seguindo a direção do Senhor, ou se ele ia se aproveitar da situação e ainda judiar ou se aproveitar ainda mais dos menos favorecidos. Então o Senhor os castigaria segundo o fruto de suas ações. Então, ou seja, plantou chuchu, vai colher chuchu, não vai colher tomate. Então o Senhor ia punir eles de acordo com o fruto das ações dele. Capítulo 22, pequenininho, vamos aí, temos 10 minutos, dá para a gente o capítulo 22 aí. 21 era curtinho também. Profecia contra a casa real de Judá. Vamos ler do 1 ao 5 aí, que diz assim. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali a esta palavra e diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, ou seja, vem da linhagem de Davi. Tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai os oprimidos da mão do opressor. Quer dizer, pedindo para que o rei e aqueles que estavam no palácio praticassem a justiça e livrasse os oprimidos da mão, do opressor. Não oprimias os estrangeiros, nem o órfão, nem a viúva, e não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprides estas palavras, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros montados em cavalos, eles, os teus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Então, quer dizer, tinha aqui uma solução se o povo não oprimisse. Se os reis, os grandes governantes ali, os príncipes lá, os caras importantes ali, se encurvassem diante do Senhor, não faltaria rei para se assentar no trono de Davi. Ou seja, a linhagem, a descendência de Davi continuaria. Por quê, pessoal? Vamos voltar lá, por isso que eu falei que era importante a gente entender a divisão das tribos. A divisão dos reinos, quando houve o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá continuava a linhagem de Davi. O reino de Israel não, mas já tinha sido perdido aqui. Samaria, Pará, tinha sido perdido. Mas aqui não. Continuava-se a linhagem, vinha a descendência de Davi. Tanto que eu mencionei para vocês que um rei, um filho de Davi, lá com 7 anos, vinha da linhagem de Davi, com 7 anos, foi escondido por 7 anos para assumir o trono, para o Senhor cumprir a palavra dele. E aqui estava falando, não vai faltar rei no trono de Davi, mas desde que o povo, agora se não me ouvir, e a gente sabe que o povo não ouviu, então ali garantiria ainda outros reis no trono, mas vindo do que? Da linhagem de Davi, que era a promessa do Senhor. As pessoas desciam para Jerusalém a partir do norte de Anatote, onde morava o profeta Jeremias, chegando a um território de altitudes pouco menores. A casa do rei era o palácio real localizado ao sul, nos pátios do templo. Isso aqui só, como fala aqui um pedaço do texto, só para você entender. A profecia de Jeremias destinava-se a 3 grupos. Reis assentados no trono de Davi, o que portanto eram da linhagem de Davi, os servos do rei, que eram oficiais reais e auxiliares, e o povo que entrais pelas portas. Então falava com 3 povos distintos aqui.
Rei, os oficiais, aqueles que auxiliavam o rei, e o povo do modo geral. Então a bronca aqui estava sendo para todo mundo, bem dizer, né? De acordo, inclusive, com Isaías capítulo 11, o rei ideal da linhagem de Davi iria exercer o juízo ou o julgamento e a justiça, ou até mesmo a retidão e correção. Essa descrição mencionada antecipadamente do renovo justo aparece em Jeremias capítulo 23, 5. E aí depois fala sobre a vida, evidentemente, do Messias, né? Os escritos dos livros da sabedoria e proféticos ecoavam e o mesmo sentimento com relação à retidão dos reinos, de que deveriam ser medidos de acordo com sua proteção os três segmentos da sociedade, que eram incapazes de se defender. E aqui fala que era para eles proteger quem? Aqueles que eram capazes de se defender, que eram o estrangeiro, o órfão e a viúva. E o Senhor, ele tinha tanto cuidado com essa classe, que a gente vê que lá atrás, quando o Senhor deu os mandamentos, ele fala que ia ter o povo na colheita, era para deixar, já mencionei isso lá de Ruth, né? Lembra que Ruth ia lá pegar lá o que da plantação de Boaz, aquilo que caía, eles deixavam, aquilo que caía, o camarada não abaixava para pegar, ele ia tirando, sei lá, sem entender. Eu estou colhendo aqui uva, vou colocando dentro do saco, né, para depois ir lá pisar a uva. Só que aquilo que caía ficava pelo caminho, eu não abaixava para pegar, só que estava dentro do saco. Aquilo ficava para ajudar o pobre. O Senhor tinha preocupação que tivesse substância, que a pessoa não morresse de fome. Amém? Então esse era o cuidado que o Senhor queria que eles tivessem com essas três classes importantes, que era o estrangeiro, né, que chegou aqui, não tinha uma terra como eles tinham, foi dada uma terra para cada um, né, eram estrangeiros, o órfão, aquele que já não tinha mais familiar nenhum, e a viúva, né, que não tinha marido, e a gente bem viu aí com Noemi o que significava uma mulher sem marido, ela perdeu o marido e os 2 filhos, hein? Se os líderes demonstrassem justiça e retidão, a prosperidade contínua diante da dinastia davídica seria garantida. Quer dizer, continuaria, então, a linhagem de Davi no trono. No entanto, se as pessoas não dessem ouvidos à palavra do Senhor, a casa de Davi seria transformada em assolação, ou seja, em ruínas, né? Gileade e Líbano, como fala aqui na palavra, forneciam madeira para os palácios reais. Essas residências luxuosas seriam reduzidas em deserto e queimadas no fogo se os reis desobedecessem a aliança. Então fala aqui, né, quando fala aí de Gileade, do Líbano, que forneciam essas madeiras, coisa e tal, vocês estão dando tanta importância para isso, pois isso aí vai ser queimado, vou colocar tudo por terra. Essa é a palavra. Então vocês estão dando muita importância, porque teve rei aí que se preocupou, sabe com o quê? Em construir palácios, quer dizer, usurpava o povo mesmo e estava preocupado com construir palacete. Isso já depois da morte de Salomão já teve o primeiro embate, começou ali com Roboão, queria aumentar os encargos ainda mais. Poxa, os anciãos falavam para ele, poxa, Roboão, teu pai, né, foi duro nos impostos, mas tudo bem, você precisava construir o templo, depois de 7 anos construindo o templo tinha a construção, né, da casa do teu pai, né, dos palácios e coisa e tal, mas poxa, já construiu tudo isso, dá uma amenizada no tributo, e ele quis aumentar ainda mais, né? E aí teve rei que imitou semelhante ao filho de Salomão, Roboão, né? Até mesmo as nações, os gentios, reconheceriam que a punição descrita em Jeremias vinha do Senhor, ou seja, era resultado da insatisfação com o seu povo. Quer dizer, até o ímpio ia começar a entender e entender que a punição vinha do Senhor, que aquilo que Jeremias estava falando era punição para o povo mesmo. Por quê? Por fruto de desobediência. As nações pagãs iriam reconhecer que a destruição de Jerusalém ocorreria por Judá ter violado o seu acordo, o seu concerto com Deus. O povo de Judá havia trocado o Senhor por divindades estrangeiras a quem se inclinavam e a quem serviam. Então, o povo pagão já tinha entendido aquilo que o povo de Deus não entendia. Contra Salom, rei de Judá. Salom é Jeoacás, tá? Tem livro que fala... relata ele como Jeoacás. Naquela época tinha muito negócio de Jeoacás, Jeoaquim, trocava para Jeoacás, a gente vai ver muito isso. Aliás, Joaquim é chamado de Jeconias, né? Você vai ver no livro de Jeremias, é chamado de Jeconias, você vai em 2 Reis ou Crônicas, ele é chamado de Joaquim. Então vamos lá, Salom contra o rei de Judá. Assume o reino, então Jeoacás ou Salom assume o reino, porque seu pai rei Josias morreu no combate. Salom reina apenas 90 dias e é levado para o exílio egípcio. Olha só, porque houve uma guerra naquela época. O choro do povo, conforme explica Jeremias, não deveria ser por Josias, mas estão chorando por Salom. Pega Josias fez a grande reforma, fez tudo que fizeram,
Vocês não choraram por ele, agora estão chorando por filha dele, que reinou 90 dias. E o que fez em 90 dias? Nada. Pô, chorasse pelo pai dele, né? Que morreu longe de sua terra e de seu povo e de Jerusalém. Então, olha só, chorasse por Josias, né? Isso era uma demonstração do que o povo apegava-se a sentimentos errados, desprezado o que Deus realmente estabelecia com valor. Então o que acontece? Aquilo que o Senhor tinha por valor, aquele que arrombou a casa, tirou os postes ídolos, tirou a adoração a Baal, o povo não chorou. E aí pega o filho do camarada que no 90 dias faz um chororô danado. E isso a gente vê até nos dias de hoje, né? A inversão de valores é algo extraordinário. Contra Joaquim, rei de Judá. A profecia pode ser datada aqui, estudos, tá? Entre 606, 609 e 606 a.C., enquanto Jeoaquim estava sob o controle dos egípcios. Suas atitudes foram caracterizadas por qualidades opostas de um rei fiel à linhagem davídica, ou seja, injustiça sem direito algum. Então, quer dizer, um cara que ia completamente na contramão daquilo que a aliança davídica deveria se cumprir, né? Ou seja, aquilo ia ser um bom rei, coisa e tal. Ao contrário, né? A injustiça era tão absurda que o rei Joaquim, vendo seu país atravessar uma grande crise financeira, não se importava e edificava uma casa ostentando-a cheia de luxo. Olha o camarada aqui, ó, que eu falei para vocês. Joaquim. Quer dizer, a cidade passando por tudo isso que está passando, e o cara continua trabalhando, constrói meu palacete aí, faz casas mais luxuosas, que ele está preocupado somente em ostentar, somente com luxúria. Ou seja, estava adorando Deus Mamon, estava nem aí para o povo. E aqui que o Jeremias tinha acabado de falar, e o órfão, e o estrangeiro e a viúva, eu lá quero saber de órfão, viúva e estrangeiro, quer dizer, o cara não está preocupado com nada disso. Pelo contrário, ele queria era cobrar cada vez mais para construir os palacetes. O rei deveria ser o guardião do seu povo, mas Jeoaquim estava escravizando seus companheiros israelitas para construir palácios luxuosos em sua honra. Joaquim não seguiu os passos de Josias. Seus muitos pecados eram o quê? Avareza, sangue inocente derramado, opressão e violência. Caracterizava um reinado de Joaquim que transmitia uma mensagem bastante marcante para ajudar com relação ao colapso de seu reinado. As violações da aliança não ficariam impunes. Ele fez tudo o que podia, mais um pouco. Só que isso não ficaria impune. Só não foi pior que Manassés, né? Um rei com um caráter tão desprezível como o de Joaquim não merecia receber lamento, sepultura de jumento. Em vez de receber um funeral digno de um rei, Joaquim teria um enterro ignóbil, que é o quê? Sem honra, né? Como um animal sozinho e sem receber lamento. Quer dizer, o camarada não merecia nem um enterro digno. Jeremias exorta o rei, afirmando que ele deveria reinar com justiça e defender os direitos dos necessitados. Jeremias profetiza que por Joaquim ser injusto, ninguém lamentaria sua morte. Então tá bom, você vai ver, você vai morrer, o povo não vai nem chorar, o povo ainda não vai lamentar, vai dar graças a Deus que você morreu. Só para você ver. Nesse lamento sobre a cidade santa, Jerusalém é descrita como uma mulher abusada e humilhada, com muitos amantes estrangeiros. Então, era um lamento onde compara Jerusalém como uma mulher que era abusada, né, por vários homens. Em alguns momentos fala até como mulher prostituta. Por quê? Porque se prostituía com vários outros deuses. Quer dizer, tinha de tudo que Deus dava, mas preferia a prostituição. E uma coisa que é relacionado a isso é porque a mulher que tem tudo do marido e prefere buscar, né, a prostituição lá fora. Então era o que o Senhor fazia. O Senhor dava tudo, mas não era suficiente. Tinha que buscar nos estrangeiros, né, outros deuses. Jerusalém é convocada para lamentar sua destruição nas regiões montanhosas do norte, do Líbano e do nordeste de Baza, e nas regiões montanhosas do sudeste de Abarim. Teus amantes provavelmente refere-se ao passado de Judá e suas atuais aliados políticos, tais como a Fenícia, Arã, Moabe e o Egito. Quer dizer, a prostituição, esses amantes eram o quê? É quando eles buscavam ajuda no Egito, o povo moabita, vários outros, que os moabitas também se reuniram nessa daí, como também os moabitas se reuniram em outros momentos com o povo de Edom também contra Jerusalém. Então, quer dizer, eram povos que andavam conforme a conveniência, né? Então, esses amantes eram esses povos aí. Deus havia falado a Israel e a Judá em períodos de prosperidade
como nos dias de Azarias e Jeroboão II e Josias, que foram reis que fizeram grandes reformas, né? Mas o povo não deu ouvidos à palavra dos profetas, dos reis justos e dos sacerdotes e de outros líderes importantes, que eles não deu ouvido para nenhum deles. O vento conduziria-os para longe. Todos os governadores, os ventos da adversidade e da invasão levariam embora os líderes e os aliados de Judá. A nação seria envergonhada por ter se envolvido em alianças tão fúteis que o Líbano aqui, que se refere a Jerusalém, os cedros diz respeito aos luxuosos palácios reais. Tudo isso seria colocado por terra. E aí o último tópico aí que é contra Jeconias, rei de Judá, ou como é chamado também Joaquim. Amém? Jeconias, também conhecido como Joaquim, sucedeu com seu pai, sucedeu seu pai em 598. E você naquela época morria, assumiu o filho mais próximo. Nos últimos capítulos de 2 Reis, nós vemos que tem algumas mudanças aí. Um filho mais novo assumiu antes, tem algumas mudanças aí, tá? Mas aí naquele final já não estava se obedecendo mais nada, né? Sobre a ameaça do cerco babilônico como resultado da rebelião de Joaquim, seu pai, o selo do anel do rei, um símbolo do seu poder e de sua autoridade, foi utilizado para selar documentos oficiais da corte. Então aqui ele assume logo na sequência da morte do pai dele. Joaquim não podia servir a Deus dessa maneira por causa de seu reinado maligno, como a gente viu lá em 2 Reis 24. Ele permaneceu no trono por 3 meses, até que ele e sua família foram exilados para a Babilônia por ordem de Nabucodonosor. Então eles foram levados para a Babilônia. Quer dizer, o cara era tão ruim, com 3 meses levaram ele para a Babilônia. Tua mãe refere-se a Neustã, como é falado aqui, que era a rainha mãe de Joaquim. Então, com 18 anos, no caso, ele foi levado, era um rei muito jovem. É o caso desse rei aqui com 18 anos. O rei foi liberto da prisão após a morte de Nabucodonosor. Aí conseguiu perdão bem lá na frente, aí, lá em 2 Reis, capítulo 25. Amém? E aí, o capítulo 23, a gente vê na segunda-feira. Amém? Glória a Deus. A gente viu aí 20, 21 e 22. Então, esse capítulo termina dentro do horário. Glória a Deus. Capítulo importante, muita informação. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Mas é um capítulo importante. Aí você vê que Jeremias passando pelo tronco, falou sobre o dia do nascimento dele. Então, Jeremias aqui se identifica com muitos de nós. Então, em nome de Jesus, medita nisso. Se você não entendeu, vê de novo. Se ainda assim não compreendeu, me chama no WhatsApp. Se tiver dúvida, me chama aí. O que eu puder, eu vou responder na medida do possível. Amém? Né? Glória a Deus, pessoal. Queria agradecer a todos aí, não tenho falado o nome de todo mundo, porque às vezes eu esqueço de alguém, não aparece, então, glória a Deus pela vida de vocês. Eu esqueço de compartilhar, amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar, vamos glorificar a Deus por essa noite extraordinária, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida dos teus servos como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam se esvaziar de todo o eu deles, Pai, para que o Senhor venha fazer. Deus, usa eles como instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles tenham uma noite extraordinária, uma semana extraordinária, Pai, debaixo de poder, unção e autoridade, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo venha avançar, Pai, é o que eu profetizo sobre a vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. A partir de hoje, a partir desse propósito, estar conectado para receber essa palavra, esse ensino, Pai, o teu povo não vai mais pecar, o teu povo não vai mais apanhar por falta de conhecimento, como diz a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa noite extraordinária, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela companhia, né, por esse momento. Fica na paz do Senhor. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.